11h08, uma ótima manhã para você. E a gente fica imensamente feliz, agradecido pela vossa participação acompanhando a nossa edição. Vamos diretamente para São Paulo. Comentário sobre o agronegócio com José Luiz Tejon. Você ouve no Meridional Notícias, Agora é Agro, com José Luiz Tejon. Olá, amigos. O Mato Grosso é o maior produtor de milho, segundo a safra no Brasil. Segundo o Instituto Mato Grosso... Vamos lá, bom dia. Deixa eu ver como é que está agora a transmissão. O grão estimulou produtores a antecipar a comercialização na pré-colheita e 76% da produção esperada já está vendida. Em Lucas do Rio Verde, uma das principais regiões produtoras de Mato Grosso, a estimativa, segundo especialistas do mercado de grãos, é que cerca de 60% do milho já está comercializado antes mesmo de ser colhido. Daniel Latorraca, superintendente do IMEA, disse: com uma área de 5,1 milhões de hectares e uma produtividade de 106 sacas por hectare, que ainda não seria um recorde em Mato Grosso, porque na safra passada nós colhemos mais de 110 sacas, ainda vamos ter um bom volume de produção, que já está em quase 80% comercializado. Glauber Silveira, vice-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Abramilho, comentou que já traremos informações para você de mais 3 casos confirmados de Covid-19 no município de Nova Mutum. Além, é claro, vamos falar aí sobre a questão e completou: o clima tem sido adverso da primeira vítima do Covid-19 no município de Nova Mutum. Serão afetados. A chuva não está normal como foi em outros anos, mas ela não deve mudar tanto assim. Não deve ter grandes impactos até o momento em relação à produtividade, afirma Glauber Silveira, vice-presidente da Abramilho. Agora é Agro, José Luiz Tejon. Este é o Meridional Notícias. Você bem informado. Na Meridional são 11h10. 2 pessoas que trabalhavam com um homem de 47 anos que morreu neste domingo, infectado pelo Covid-19, também testaram positivo para a doença e permanecem isoladas. Morador há 6 meses da cidade de Nova Mutum, Adenilton Vieira da Silva, veio de Sertãozinho, em São Paulo. A vítima trabalhava em uma empresa terceirizada que presta serviços nas obras de uma indústria no ramo de produção de etanol de milho. O prefeito Adriano Pivetta confirmou a contaminação de trabalhadores do alojamento e que os casos são monitorados pela Secretaria de Saúde do município e Vigilância Sanitária. Abre aspas. O alojamento está sendo monitorado e das pessoas que conviveram com ele. Tem 2 positivas e mais 30 que não apresentaram nenhum sintoma, mas estão em isolamento, em princípio sem nenhum tipo de sintomas, informou o gestor. Questionado sobre uma possível interdição dos trabalhos na usina em construção, o prefeito destacou a possibilidade, alegando o quadro clínico estável dos acometidos e a ausência de sintomas dos demais empregados. Abre aspas. Eles estão sendo monitorados, estão bem, não tem nada. Os demais estão bem, até o momento não apresentam nada. O problema provavelmente não foi ocasionado na empresa onde eles estão trabalhando. Fecha aspas, disse o chefe do Executivo Municipal. Devido à morte por Covid-19, não houve velório e Adenilton Vieira da Silva foi enterrado ontem em Sinop. A secretária de Saúde de Nova Mutum confirmou que subiu para 8 o número de casos confirmados para Covid-19 no município. Os 3 novos casos foram confirmados através de critério laboratorial, ou seja, testes rápidos imunológico para Covid-19. Nos últimos 8 dias foram 7 novos casos confirmados, sendo que um deles era Adenilton Vieira da Silva, de 47 anos, que estava internado em uma unidade de terapia intensiva, UTI, no Hospital Regional de Sinop e faleceu no domingo, em decorrência de complicações. Dos 3 casos confirmados nesta segunda-feira, um paciente teve contatos com a vítima que faleceu. Ele está internado no Hospital Municipal de Nova Mutum e seu quadro de saúde é considerável estável. Já os outros 2 casos estão em isolamento domiciliar,
conforme orientações do Ministério da Saúde, e estão sendo acompanhados pela equipe da Vigilância Epidemiológica e de Atenção Básica. Sobre estes assuntos, a secretária de Saúde, Wang Schwab, ontem, no finalzinho da tarde, já início de noite, concedeu uma entrevista à imprensa local e você confere alguns detalhes dessa entrevista a partir de agora. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem informar que nós recebemos a notificação de mais 3 novos casos de Covid-19, sendo que a Secretaria, por uma questão de vigilância epidemiológica, ela está em convênio com os laboratórios municipais da cidade aqui de Mutum. Toda vez que um laboratório desses faz algum exame e que dê alterado para alguma doença de notificação compulsória, esse laboratório informa a vigilância epidemiológica através de documento próprio sobre o caso para que a vigilância possa fazer a investigação pertinente à situação. Hoje nós tivemos então a infelicidade de recebermos mais 3 notificações sobre casos positivos feitos através de teste rápido, sendo que uma dessas pessoas foi consultada, foi realmente confirmada pelo médico, houve a necessidade de internação dessa pessoa, ela está sendo internada, está no hospital nesse momento. As 2 outras situações ainda não foram investigadas, são apenas noticiação de teste rápido positivo, que amanhã, durante o dia, a vigilância epidemiológica, através da enfermeira Juliana, fará o contato com essas pessoas, fará a entrevista e confrontará os dados para daí, então, informar a Secretaria de Saúde. Eu ainda dou sequência nessa informação. Então. Olha, a nossa realidade está dizendo que sim, desde que nós estamos terminando o mês de abril, início de maio, a gente está recebendo noticiações de casos praticamente todos os dias. Agora, de um caso que a gente tinha, ficou praticamente o mês inteiro silencioso, agora a gente já tem a possibilidade de termos 8. Isso é um crescimento proporcional muito rápido. E, novamente, nós alertamos a cidade e as pessoas que aqui circulam que o vírus está aí. Ele é invisível, mas ele está aí. Então devemos tomar todos os cuidados necessários para nos prevenirmos contra a possível infestação com o vírus do coronavírus. Um dos casos tem, mas também está sobre os cuidados, está sobre o atendimento, está sendo feito tudo que é necessário conforme o quadro clínico do paciente. O paciente atualmente está bem, relativamente bem, conforme a situação. Temos notícias boas a trazer também, né? Das pessoas que estavam em isolamento por conta de relacionamento de amizade com o nosso caso que foi para Sinop, várias delas já foram liberadas do isolamento hoje porque não apresentaram sintomas no período previsto pelo Ministério da Saúde. Passou-se já o tempo possível para que eles apresentassem sintomas. Essas pessoas, antes delas serem dispensadas para voltar às suas casas, porque eles não moram aqui, nós faremos o teste rápido com todos eles. Em se confirmando negativo, eles serão todos liberados para voltar para casa, para o aconchego do lar, porque eles também passaram por uma situação relativamente traumática, tem necessidade agora de um merecido descanso, de um merecido repouso junto à família. Aqueles que eventualmente aparecerem como positivos, manteremos aqui no município e serão acompanhados pela equipe de saúde até nós termos segurança de realmente podermos encaminhá-los para casa sadios. Gostaria de falar que as perspectivas seriam de não aparecer nenhum caso, mas a realidade está mostrando que não é bem assim. Mês de julho e junho, nós aguardamos um mês crítico. Que eventualmente possam aparecer casos. Vamos continuar com todos os cuidados necessários, cara, com toda a não vai fazer nada, necessária. Dentro de casa. E também com as orientações. Não é isso. É necessidade de toda a população pegar o Covid. Não, sim. De prevenir cedo ou tarde vão pegar, mas... Porque
porque uma vez que o ser Sim, mas foi ficando dentro de casa contaminado, evita muito, né? a gente Sim, só mas precisa cuidar para que ele não fique mais o objetivo doente, dos ele municípios, tenha do a estado, evolução do governo benéfica federal e a está cura. fazendo isso é para não ir Continuamos muita gente pedindo ao à hospital. população, cuidem da higiene Mas das a mãos, necessidade de todo mundo pegar, usem porque como não máscara, tem vírus, fiquem não em tem a casa vacina, o máximo possível. o Quem está fazendo anticorpos caminhada aqui é na o que vai pista, imunizar andando de você. ciclismo, fazendo Você pegou, exercício aí nos passou o aparelhos, período dessa usem quarentena, desse máscara, período de não é você porque vocês de estão transmitir, ao não ar deu livre nada e demais, poucas você pessoas está apto a que podemos viver sua vida dispensar normal. esse acessório. Por isso Esse que o presidente bate acessório, tanto a na tecla. máscara, é extremamente importante nos Só que dias o estamos sistema de passando. saúde não aguenta. Nós conseguimos E receber todo mundo isolar precisando de uma respiração, parte do aparelho. hospital Sim. e criar alguns leitos exclusivos para o atendimento de pessoas com sintomas respiratórios suspeitos de corona ou positivos de corona. Hoje nós fomos lá verificar e a gente conseguiu ajeitar lá para criar mais um leito. E nós temos então a possibilidade de 15 leitos exclusivos do corona, sendo que 6 desses leitos são leitos de estabilização, destinado àqueles pacientes que porventura se agravem e necessitam de ser colocados em aparelhos. E o restante do hospital também foram ampliados alguns leitos para que a gente possa continuar oferecendo à população o atendimento hospitalar de acordo com a necessidade do momento de cada um. Muito bem, agora são 11 horas e 19 minutos. A fala da secretária Anke Schwab, ontem em coletiva, ela falando sobre os novos 3 casos de Covid-19 foram diagnosticados nesta segunda-feira. Na última quinta-feira, dia 30 de abril, o prefeito de Nova Mutum, Adriano Pivetta, confirmou a compra de 1.000 testes rápidos para a Covid-19. A aquisição está sendo feita por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através de compra emergencial de legislação instituída neste período de pandemia. Com a aquisição, será possível rastrear e reforçar o monitoramento de pessoas que tiveram contato com os pacientes infectados. Todos estes testes são reconhecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E é importante frisar que o município de Nova Mutum não proibiu da população de ir nas praças, em torno dos lagos. No entanto, é preciso manter o distanciamento e principalmente utilizar a máscara e nos ambientes utilizar álcool em gel e cada um se cuidando, se precavendo, porque o vírus está aí, ele não brinca e é preciso que todos redobrem as atenções e também os cuidados. Você está acompanhando Meridional Notícias. Meridional FM. Muito bem, estamos ao vivo pela 96,5 e pelo site mutum.meridionalfm.com.br, a nossa fanpage no Meridional Notícias, onde você acompanha a nossa live, é Meridional FM Mutum, no Facebook. A Meridional também está no Instagram, @meridionalfm Mutum, e o nosso WhatsApp é o 65996866134. Vamos diretamente para a capital federal com Alexandre Garcia. O número de óbitos. Direto de Brasília, o comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento da Radar Auto Center, serviços automotivos em geral. O telefone é o 3308-1597. A Radar Auto Center tem profissionais qualificados e equipamentos modernos para garantir a manutenção do seu veículo. Radar Auto Center, Perimetral das Samambaias, 3308-1597. Alexandre Garcia, bom dia. O número de óbitos pelo coronavírus nas últimas 24 horas está em 263. A média dos últimos 7 dias é de 392. A média está caindo. Tomara que a gente esteja assim controlando, né? Ou seja, as pessoas que foram infectadas, que sobrevivam. Se me permitem, vou até todas, mostrar né? aqui o meu parceiro, Na hora que a gente conseguir Beto Lima, dominar essa doença. está com máscara. Ele estando com máscara, eu vou tirar a minha para poder falar, porque fica o som meio abafado, tá, gente? A comunicação a gente tem um pouquinho essa dificuldade. Deixa eu só organizar um pouquinho isso aqui. E desistiu de Alexandre Rabron
para a direção da Polícia Federal e nomeou outro. Nomeou outro Deixa eu ver Alexandre, como é que tá aqui. o Rolando Alexandre de Souza, que era o número 2 do Ramag. E o Ramag continua na Agência Brasileira de Inteligência, ou seja, ele é bom para a Agência Brasileira de Inteligência, mas não é bom para a Polícia Federal, que é o seu órgão de carreira. O novo diretor-geral da Polícia Federal, como tantos do governo, cursou colégio militar, chegou a entrar na Academia Militar das Agulhas Negras, saiu quando fez concurso para a Polícia Federal, né? Já foi superintendente em Alagoas, e a primeira coisa que ele fez foi tirar o superintendente do Rio de Janeiro, né, que tinha muitas rusgas com o presidente. O presidente da República queria afastá-lo de qualquer maneira. Bom, fica uma coisa estranha, né? Eu ontem participei de um programa na TV Band, e o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Ivan Sartori, disse que o Supremo não pode estar... Vou tirar para poder comunicar um pouquinho mais fácil com você, tá? Está num ambiente aqui onde meu companheiro está utilizando a máscara. Então, o Supremo e vamos fazer o seguinte, pastor Denilson, eu entendo, como é a live do programa, não estamos com o microfone ligado diretamente no celular. Então a gente faz aqui só para registrar um pouquinho os bastidores do programa Meridional Notícias, inclusive com entrevistas também. Por isso o senhor pode estar achando estranho, não está chegando o áudio nítido, é porque existe esse distanciamento aqui entre o celular, e a gente pede aí desculpas, no entanto, queremos demonstrar um pouquinho de como funciona o Meridional Notícias. As Forças Armadas estão ao lado da lei, da ordem, antes eu tinha dito... Rose Silva de Souza, forte abraço. Antônia Leiriana, Edileise, Noemi Lourdes, Josimar Marques, Marli Luiza, Denilson Patiuski e Cris Pielke. Forte abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Não sei o quê. Aí o ministro da Defesa, o general Fernando, diz o seguinte hoje: as Forças Armadas estarão sempre ao lado da lei e da ordem, da democracia e da liberdade. Exército, Marinha e Aeronáutica são organizações de Estado que consideram a independência e a harmonia entre poderes imprescindíveis para a governabilidade do país. Puxa, agora desenhou. Desenhou o que disse o comandante supremo. A independência e a harmonia são imprescindíveis para a governabilidade do país. Falando em nome das Forças Armadas. Bom, e por último, eu queria um pouquinho falar daquele empurra-empurra que tirou um fotógrafo do Estadão, lá da Praça dos Três Poderes. Alguns manifestantes fizeram isso. E aproveitar para falar das vezes em que o presidente Bolsonaro dá uma xingada nos jornalistas que estão lá na frente do Palácio. Eu sou jornalista e digo para vocês o seguinte: o fotógrafo não tem nada a ver com o que foi publicado no jornal dele, os repórteres, em geral, não tem nada a ver com o que é publicado, seja lá onde for. Porque atrás deles está o pauteiro, está o editor, está o chefe, né, que não aparecem. Então, eles estão na ponta lá e estão sofrendo, né, as respostas de quem viu a notícia deturpada, alterada ou mentirosa. E que, em geral, não foram eles que estão na ponta, né, que são os soldados da linha de frente, são os que levam o chumbo. De Brasília, Alexandre Garcia. A opinião que faz a diferença, você ouve aqui no Meridional Notícias. Após o intervalo, você confere. A gente vai estar trazendo para vocês as informações relacionadas à Câmara aprova PEC do Orçamento de Guerra para combate à Covid. Logo mais, após o intervalo, além destas outras informações, você confere aqui no Meridional Notícias. Estamos apresentando Meridional Notícias. Tonelo Materiais de Construção e a hora certa. Meridional 11:27. Parede quebrada. Como eu fiz a operação, vai ser a sonora 2, tá? Pedreiro parado e obra atrasada. Reforma virou grande furada. Que cilada! Ai, do pagode da construção. A Tonelo não deixa você na mão. Vai no pagode da construção. A Tonelo é sempre a melhor solução.
Atendimento especializado, o melhor preço e entrega rápida é na Tonelo Materiais de Construção. Obra sem dor de cabeça. Agora, na Meridional FM, Momento Pet. Toda pessoa que se preza está sempre de olho no comportamento de seu cão em casa. E quando algo está fora do normal, já deve perceber e levar ao veterinário. Alguns sinais em cachorros são clássicos em casos de diabetes. O animal tem muita fome, come bem, mas está emagrecendo, bebe muita água e faz muito xixi. Em casos mais avançados, o animal apresenta fraqueza, apatia e vômito. Identificou estes sinais em seu cachorro? Leve-o ao veterinário. Momento Pet. Oferecimento Pronto Vet, clínica veterinária, cirurgias, ultrassom, raio-x digital, consultas, exames laboratoriais, vacinas e internações para cães e gatos. Atendimento veterinário 24 horas pelo 65 99900 1514. No seu rádio. Meridional FM. Terça Maluca do Araras Supermercado. Confira as ofertas. Cerveja Skol Pilsen 269ml com 15,26,85. Costela bovina 14,40. Arroz Rison 5 quilos 13,69. Café brasileiro almofada 500 gramas 7,99. Massa de tapioca Amafio 1 quilo 6,99. Sabão em pó brilhante 800 gramas 6,79. Detergente P 500ml 1,89. Araras Supermercado, presente na sua vida. Voldameri Máquinas e Motores, oferecendo o que é de melhor no mercado de máquinas de jardinagem, florestal e agropecuário. E ainda, técnicos treinados para fazer a manutenção do seu equipamento Steel. Venha conhecer e fazer um teste nos batedores de cama de aviário da Branco. Aproveitem a super promoção de motosserras Steel em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Voldameri Máquinas, a sua concessionária Steel. Avenida dos Uirapurus, 499N Centro. Fone 3308-4503. Que rádio você ouve mesmo? Eu ouço a Meridional. O hábito de planejar economiza tempo e potencializa os resultados. Então, planeje os móveis da sua casa ou empresa e transforme cada espaço em algo singular, com a Singular Planejados. Móveis planejados com qualidade, durabilidade e produzidos sob medida para quem gosta de planejar e realizar seus sonhos. Singular Planejados. Industrial Norte, Nova Mutum, 3308-3709. O Bar da Seven Academia de Tênis é o lugar perfeito para um encontro com seus amigos. O bar não é uma exclusividade dos frequentadores da Academia de Tênis. Aqui sobre e imposto está de de renda. portas abertas, aguardando você. Por isso, reúna os amigos ou a família e marque o próximo Happy Hour no Bar da Seven. Servimos frutos do mar, porções, vinhos nacionais e importados e cervejas geladíssimas. Seven Academia de Tênis, bairro Jardim Califórnia, Nova Mutum. Sintonize 96,5. Meridional FM. Promoção Tanque Cheio Posto Rafale Meridional FM. Abastecendo acima de R$100 no Alto Posto Rafale, seu carro recebe um adesivo da Meridional FM. Você ganha um cupom para concorrer a uma tanqueada de 40 litros. A promoção Tanque Cheio acontece em todas as primeiras sextas-feiras de cada mês. Tanque Cheio Posto Rafale Meridional FM. Seu carro de tanque cheio. A probabilidade do clima está diminuindo a temperatura a partir de quinta a sexta-feira. Previsão para Nova Mutum é a partir da semana que vem. Atendimento ao seu dispor. E tudo em Também 2 dias só, né? Sempre com promoções e prêmios para você. Avenida dos Pavões 950W, Alto da Colina. Telefone 3308-1421. Pereira Mutum, a melhor em madeiras informa tempo e temperatura. Clima nublado aqui no município de Nova Mutum. A máxima de hoje chega a 31 graus, exatamente o clima registrado agora em nosso termômetro. Essas são as informações sobre o clima do tempo com a Madeireira Mutum. A Madeireira Mutum tem forros Nublado. em madeira completa em compensados, Parcialmente naval, nublado. moveleiro e plastificado. E ainda, ferragens, ferramentas e uma enorme variedade de vernizes para sua madeira. Isso ali tá Madeireira 65 Mutum, graus. A melhor em madeiras. Nublado. Avenida Brasil, Flamboyant. 47 graus, é. Meu Tocantins. Cuiabá, meio-dia, daí sim. Vamos apresentar Meridional Notícia.
Na Meridional, 11 horas e 32 minutos, agradecendo imensamente a vossa audiência, você que prestigia, acompanha a nossa programação. Ficamos felizes em saber que você está aí curtindo a nossa programação e ficando bem informado com as notícias e informações divulgadas aqui pela 96,5. Forte abraço para Rose, a Antônia, Edileise, Ednete, Noemi, Josimar, Marli, o pastor Denilson Patiuski, que está lá em Campo Novo do Parecis. Forte abraço. A Cris Piel, que também acompanhando a nossa programação. Tudo de bom, obrigado imensamente pela vossa participação. Também a Vera Lúcia Valentim e Ednete Jesus. 11h33, vamos com informações para você aqui na 96,5. Câmara aprova PEC do Orçamento de Guerra para combate à Covid. As informações com o repórter Yuri Hudson. A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira a chamada PEC do Orçamento de Guerra. Eu venho com a pequena nota para ir para depois para 3, tá? De dinheiro público para medidas econômicas que possam minimizar os efeitos da pandemia de Covid-19. A PEC Petronília. Bom dia, Petronília. Esse mecanismo impede que a União faça dívidas para pagar despesas correntes, como salários e custeio da máquina pública, por exemplo. Além de suspender a regra de ouro, a PEC permite separar o orçamento previsto para 2020 dos gastos a mais com programas de combate ao coronavírus. O líder da maioria, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, defendeu que agora o governo está juridicamente resguardado para gastar o necessário. Por isso, ele cobra agilidade, especialmente pensando no pós-pandemia, para reduzir os efeitos do coronavírus na economia do país. Mas é importante também que o governo apresente outras medidas na linha de socorrer as empresas, garantindo sua comercialização, garantindo o seu dia a dia. E é nessa linha que nós estamos cobrando que essas ações também possam chegar rapidamente na ponta, para que o pequeno comerciante, o pequeno empresário, o médio empresário, o microempresário não possa sofrer tanto os efeitos do Covid e do coronavírus. Na PEC, deputados e senadores incluíram uma proposta que permite o Banco Central comprar títulos privados para ajudar micro, pequenas e médias empresas. Pelas alterações, o BC fica autorizado a atuar só nos chamados mercados secundários. A proposta também permite que empresas com débito na Previdência Social possam receber incentivos fiscais. Agora, a PEC deve ser promulgada pelo presidente do Congresso, algo que deve ocorrer ainda nesta semana. De Brasília, Yuri Hudson. Meridional Notícia. A Receita Federal estendeu o prazo para que os contribuintes entreguem a declaração do imposto de renda em Mato Grosso. Menos da metade das pessoas fizeram a declaração, cujo prazo previsto se encerraria no dia 30 de abril. Mas, devido ao coronavírus, o prazo foi prorrogado para o dia 30 de junho. Até o dia 30 de abril, a Receita Federal havia recebido 12 milhões de declarações do imposto, mas a expectativa é que 32 milhões de brasileiros façam a declaração. Em Mato Grosso, até agora, 263 mil contribuintes fizeram a entrega à declaração do imposto de renda, mas esse número está distante das 560 mil declarações previstas para o Estado. É o Meridional Notícias. Você bem informado. Em tempo de Covid, as informações sempre. Lavar as mãos com água e sabão, álcool em gel, usar máscara, manter o distanciamento de 2 metros para cada pessoa, para que possamos ter aí um pouco de segurança em relação a esse vírus que tem acometido e tirado a vida de muitos brasileiros e também levado a pânico a todo mundo. Então, nesse Dia Mundial, alerta justamente para os perigos da falta de higiene das mãos. As informações com o repórter Daniel Sabino. 3 milhões de pessoas infectadas e mais de 250 mil mortos devido à pandemia no mundo, o cuidado em lavar as mãos tem sido essencial. A Organização Mundial da Saúde definiu o dia 5 de maio como Dia Mundial de Higiene das Mãos. Isso porque não é só o coronavírus que preocupa, mas várias doenças são transmitidas pela falta de higienização das mãos.
O dermatologista e mestre em medicina pela Universidade Federal Fluminense, Erasmo Torcaski, ressalta que a Covid-19 trouxe uma aprendizagem sobre infecções. As mãos, elas se tornam veículos, meios de você contaminar o resto do corpo, ou de buscar ou de levar a contaminação. Então, a higiene das mãos, ela tem que ser sempre com sabonete, com detergente, dependendo do caso, da profissão, e o cuidado é sempre muito importante. Medidas de higiene que a jornalista Amanda Luz passou a integrar à rotina dela durante a pandemia. Antes da pandemia eu já tinha o costume de higienizar minhas mãos, principalmente quando eu chego da rua ou chegava no trabalho. Então a primeira coisa que eu fazia e ainda faço quando chego no trabalho é ir direto ao banheiro e lavar as mãos, passar álcool em gel. Por conta do Covid, isso tornou um pouco mais rotineiro. Então eu não tinha costume de andar com álcool em gel na bolsa. Hoje eu ando com álcool em gel na bolsa, passo a todo momento. Um dos motivos da higienização das mãos é evitar infecções hospitalares, o que implica os cuidados para os profissionais de saúde. Em países desenvolvidos, as infecções representam cerca de 5 a 10% das internações hospitalares, e em países em desenvolvimento pode chegar a 25% dos pacientes. De Brasília, Daniel Sabino. Você está acompanhando Meridional Notícias. Meridional FM. 11h39, o Beto Lima, há pouca hora, estava falando na chegada de uma massa de ar frio nos próximos dias. Então, falando em frio, vamos para Florianópolis. Luiz Carlos Prates. Direto de Florianópolis, o comentário de Luiz Carlos Prates. Que tem o oferecimento especial da Seven Academia de Tênis. Incomodado com seus filhos em frente a tablets, computadores e celulares boa parte do dia? Então motive-os a praticar tênis. Do ponto de vista psicológico, crianças que praticam tênis desenvolvem habilidades e estratégias que também irão beneficiá-las na vida fora da quadra. A modalidade se torna também uma excelente ferramenta para o desenvolvimento de habilidades sociais, como o trabalho em equipe e a comunicação. A Seven Academia de Tênis irá ensinar seu filho a jogar tênis. Seven Academia de Tênis, localizado no bairro Jardim Califórnia. Prates, é com você. Meus amigos, eu já falei aqui daquela velha história folclórica do mundo do crime, quando o bandido, numa esquina, assalta uma pessoa e pergunta Dá só um gásinho aí pra mim, fazendo um favor. Claro que a pergunta é absolutamente idiota. Quem é que vai preferir dar a vida e ficar com a bolsa? Eu comentei isso aqui. Mas o povo brasileiro, de um modo geral, e especialmente alguns governantes, alguns administradores, muitos políticos, parece que estão preferindo dar a vida, não a deles, a do povo, e ficar com a bolsa. As últimas horas eu comentei, não houve desmentido como fake news, uma notícia publicada pelo site UOL. Este UOL Universe Online, este site é da Folha de São Paulo, porém dá para desacreditar. Técnicos do Ministério da Saúde, entre eles reunidos estudando o mapa do Brasil, fizeram a seguinte manchete, que não repercutiu em Santa Catarina. A manchete diz assim: Santa Catarina deve ser o próximo foco do caos do coronavírus, segundo técnicos do Ministério da Saúde. Deve ser o próximo caos, porque o primeiro é Manaus, onde as pessoas não têm mais lugares para serem tratadas nos hospitais, não há mais covas nos cemitérios, um horror daqueles de cinema de terror. Pois é, mas esta notícia que diz que Santa Catarina vai ser o próximo caos, não repercutiu aqui. A imprensa meio que silenciou, achando que não é bem assim. Mas espere um pouco. Alguém tem que responder por esta notícia. Ela não foi desmentida como fake news. E fora disso, é cansativo, desagradável você ouvir um médico na televisão dizendo que, olha, é importante que continuemos a lavar as mãos com sabão, muito sabão, por uns 20 segundos. Dizer que é importante lavar as mãos, mas não fosse o vírus chinês ter chegado derrubando multidões aqui entre nós, não fosse o vírus chinês, as pessoas não sabiam, não saberiam que tem que lavar as mãos.
Pô, mas que coisa horrível! E outra coisa, gente boa, boa entre aspas, rebotalhos humanos, lixos humanos, mas tudo da classe média para cima, fazendo festas, aniversários, encontros em casas. Mas olha, sem nenhum constrangimento, sem nenhum pejo. Esse tipo de gente tem que ser identificado, esse tipo, esta gentalha, pelos vizinhos, e tem que haver justiça ali, na hora. Não, na hora. Não é possível a falta de respeito que depõe contra a saúde coletiva. Essa história de que, não é bem assim, não sei o quê, é uma gripezinha. Vem dizer isso na minha delegacia. Vem, abobado da corte. Vem dizer na minha delegacia. Pô, multidões morrendo pelo mundo. E muita gente aqui simplesmente dando de ombros. Não, Santa Catarina é diferente. É diferente? Então vá dizer isso para a família de um falecido pelo coronavírus, pelo vírus chinês. Vá dizer isso. Vá dizer que é cenografia, que é cinema, que é história, que é teatro. Deus me perdoe com este tipo de gente, mas o aviso está dado. E a manchete é esta. Santa Catarina deve ser o próximo foco do caos do coronavírus, segundo técnicos do Ministério da Saúde. Que as autoridades catarinenses desmintam. Agora, que não desmintam com as proverbiais e habituais mentiras. É isso e até a próxima. A opinião que faz a diferença, você ouve aqui, no Meridional Notícias. Após o intervalo, você confere. Multa nas empresas por falta de máscara passa a valer a partir desta terça-feira. Até o meio-dia, Wesley Moreno e Beto Lima, aqui no Meridional Notícias, na 96,5. Estamos apresentando Meridional Notícias. Odonto Excelência informa a hora certa. Meridional 11:44. Sou a doutora Adriele, dentista especialista em ortodontia na Odonto Excelência. Você que possui falta de um ou mais dentes, ou usa... Naí Passaia, Rose Bauman. Forte abraço para vocês. Elineia. Bom dia, Elineia. Alinhamos os dentes e preparamos sua boca para uma nova e melhor prótese, ou até mesmo implantes, conquistando assim aquele sorriso que tanto deseja. Venha para a Odonto Excelência, a maior franquia odontológica do país. Ofertas do Cevale válidas até sábado, dia 9. Arroz fácil, pacote 5 quilos, R$12,98. Coxa e sobrecoxa Cevale, R$6,95. Amaciante IP 2 litros, R$6,49. Cerveja Skol Lata caixa com 15, R$28,49. Filé de tilápia Cevale 800 gramas, R$24,90. Costela bovina, R$13,99. Mistura para bolos AL, R$3,79. Palete pernil suíno com pele, R$8,95. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, R$6,49. A Meridional FM é demais! Eu penso de uma forma. Já eu penso de outra completamente oposta. Quando o objetivo é melhorar a vida de quem vive no Mato Grosso, todo cidadão merece ter voz nas decisões, não importa de que lado esteja. E quando todos os lados são ouvidos, isso se chama diálogo. É para isso que a Assembleia Legislativa trabalha, mediando debates sobre temas importantes para o nosso Estado, ouvindo a população e propondo soluções. É assim com as audiências públicas, câmaras setoriais temáticas, sessões plenárias e CPI. Ivaneide, bom dia, Ivaneide. Daqui a pouquinho, após o intervalo, traremos informações relacionadas ao uso de máscaras. A partir de agora, estabelecimentos comerciais onde forem flagrados pessoas sem máscaras, seja funcionário ou cliente, a empresa poderá estar pagando R$80 em multa. E a obrigatoriedade da fiscalização, PROCONs, Polícia Militar e órgãos sanitários de fiscalização. Avenida das Arapongas, 414 Bela Vista, com amplo espaço e estacionamento. Que rádio você ouve mesmo? Eu ouço a Meridional. Cheirinho de pão quentinho no ar. Panificadora Doce e Sabor. Pães, bolos, tortas, doces, salgados, salgadinhos para festas, encomendas para aniversários, casamentos e coffee break. Panificadora Doce e Sabor. Rua dos Jacarandás, próximo à Escola Virgílio. 99929-8692.
Brasil Viagens, passagens aéreas, pacotes completos, cruzeiro e agendamentos de passaportes ilícitos. Viagens em até 10 vezes sem juros, sem consulta ao SPC e Serasa. Traga seu orçamento, pois cobrimos a oferta da concorrência. Fone 3308-3136. Brasil Viagens, sua alegria é nosso destino. Sintonize 96,5. Meridional FM. Seu amigo produtor rural. Agora a Nova Mutum tem Impacto Insumos Agrícolas, sementes, insumos, fertilizantes e defensivos. Há 10 anos aplicando sustentabilidade no campo. Impacto Insumos Agrícolas, perimetral das Samambaias 855M, em Nova Mutum, 3308-2623. Faça o seu cartão de crédito Farmácias Economizar. Aprovação instantânea, sem anuidade, sem taxa de adesão, sem comprovante de residência e renda. Recargas para celular, aumento de limite a cada pagamento e até 45 dias para pagar. Com o cartão de crédito Economizar, você compra seus medicamentos, perfumarias, leites e fraldas com preços promocionais e comodidade de pagamento a prazo. As equipes de São Paulo não quiseram retornar às atividades por enquanto. Não voltaram? Farmácias Economizar, em frente ao Arara e Supermercado. No carro ou no trabalho, o meu rádio é Meridional. E aí, já chamou os amigos pra curtir uma live lá na sua casa? Cervejinha, pouca gente pra ficar tranquilo, né? Mas me diz uma coisa. Você sabe o que o seu amigo fez? Ou quem ele encontrou ontem? Essa é boa. E essa pessoa que ele encontrou? Aumenta aí pra mim. Sabe o que ela fez nos dias anteriores? Fique esperto. Respeite o isolamento. Mato Grosso unido para superar. Governo de Mato Grosso. Se você é praticante de tênis, temos uma oferta especial. Que tal reunir os seus amigos e organizar um happy hour na Seven Academia de Tênis em Nova Mutum? A Seven tem quadras de tênis em saibro, nas dimensões oficiais, e ainda uma loja de artigos e acessórios para os amantes do tênis. Ela tem uma voz diferente, né? Prática de esporte com boa companhia com a Seven. Seven Academia de Tênis, bairro Jardim, Califórnia, Nova Mutum. Califórnia. Voltamos a apresentar Meridional Notícias. São 11 horas e 49 minutos e passa muito rápido, levando, claro, sempre as informações, seu amigo Wesley Moreno, até o meio-dia. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou, na última semana, 4 projetos de lei que determinam novas medidas sobre a cobrança de dívidas e serviços no Estado durante o período de isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus. Entre as medidas estão a proibição da cobrança de juros ou multas sobre dívidas de fornecimento de água e energia elétrica, proibição de inclusão do nome de consumidores nos cadastros e serviços de proteção ao crédito, SPC, durante este período. Os projetos foram aprovados na última quarta-feira, dia 29, em primeira votação, e agora aguardam a aprovação em segunda votação e a sanção do governo. Na primeira lei aprovada, a Lei 291, fica vedada a cobrança de juros ou multas sobre dívidas relativas aos serviços públicos essenciais, fornecimento de água, tratamento de esgoto e energia elétrica, contraídas no período de calamidade pública. As contas poderão ser parceladas em até 24 vezes sem juros. Já a Lei 288 proíbe os órgãos privados de proteção ao crédito de incluírem em seus bancos de dados negativos o nome de consumidores enquanto durarem as políticas de isolamento para combater a pandemia provocada pelo novo coronavírus. A medida não impedirá a cobrança das dívidas eventualmente existentes de forma judicial ou administrativa. Consta ainda, na proposta apresentada, que as referidas dívidas contraídas neste período de calamidade não poderão ser acrescidas de juros ou correção monetária, podendo ser parceladas em até 24 meses sem juros. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, com vigência enquanto perdurar o plano de contingência estadual para a infecção humana pela Covid-19. Por último, foi aprovado também pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa o projeto de lei número 227, que autoriza a internação de pacientes infectados pela Covid-19 na rede privada de hospitais sem custo, em caso de inexistência de vagas na rede pública. Conforme o projeto, a internação se dará por prescrição de médico credenciado pelo Sistema Único de Saúde
que deverá informar a situação de gravidade do paciente e a inexistência de vaga na sua unidade. Para isso, os hospitais da rede privada do Estado deverão manter uma disponibilidade mínima de 30% dos seus leitos, inclusive dentro os destinados ao tratamento intensivo. Este último projeto já foi aprovado em segunda votação no plenário da Assembleia Legislativa e aguarda sanção governamental. Durante o período de medidas restritivas para a prevenção da Covid-19, as sessões da Assembleia Legislativa de Mato Grosso acontecem apenas às quartas-feiras, durante a manhã e tarde. A aplicação de multa aos estabelecimentos privados em Mato Grosso que não se adequarem ao uso de máscaras faciais passa a valer a partir de hoje. Mato Grosso foi o primeiro estado do país a instituir o uso obrigatório de máscaras. A penalidade está prevista no decreto 465 do dia 27 de abril. O valor da multa é de R$ 80 por pessoa sem máscara dentro das instalações, seja funcionário ou cliente. Desde o início de abril, o governo de Mato Grosso tem feito ações e campanhas de conscientização para o uso da máscara, que é um instrumento eficaz de prevenção contra o coronavírus. É importante esclarecer que a máscara pode ser artesanal, de pano ou outro tecido comum. Durante todo este período, o Estado realizou ações de conscientização junto aos comerciantes, por meio da Secretaria de Estado em Planejamento e Gestão e do Corpo de Bombeiros, e já foram entregues mais de 50 mil máscaras aos servidores públicos estaduais e à população carente em todo o estado. Durante a entrega, as pessoas são orientadas sobre o uso obrigatório da máscara e ainda a manter um distanciamento mínimo de 1,5 metro entre si, além de lavar constantemente as mãos e utilizar álcool em gel para higienização. Conforme o decreto, os estabelecimentos públicos e privados deverão afixar na porta de entrada um aviso com alerta sobre a obrigatoriedade do uso de máscara facial e a possibilidade de contaminação para retirar do local quem descumprir a norma, com auxílio da Polícia Militar, caso necessário. Caberá à Polícia Militar coordenar as ações de fiscalização que também poderão ser realizadas pelos PROCONs e órgãos de vigilância sanitária estadual e municipais. Abre aspas. A aplicação de multa ao estabelecimento será obrigatoriamente precedida de notificação de advertência expedida pelos órgãos de fiscalização e deverá conter o nome e a matrícula funcional do agente fiscalizador, bem como o nome e o número do CNPJ do estabelecimento notificado. Fecha aspas, afirma trecho do decreto. O governo do Estado continuará a promover as ações de conscientização e a entrega de máscaras para evitar a aplicação de multas e espera ampla adesão por parte das empresas, assim como está ocorrendo com a população. Os valores decorrentes das multas serão destinados para a compra de cestas básicas distribuídas no município onde ocorrer a atuação. 11h55. Vamos trazer informações para você. Pandemia faz disparar venda de 5 medicamentos no Brasil. As informações com a repórter Denise Coelho. Em meio a uma das maiores pandemias da história, os conselhos de farmácia realizam neste mês de maio uma campanha sobre a importância do uso consciente de medicamentos. Oi, Leontina, obrigado. Se cuida também, forte abraço, um beijo no coração. Nesse ano, o recado para a população é não entrar em pânico. Miriam Santos, forte abraço para você. Neuri Altaus, forte abraço, obrigado pela audiência, pelo carinho. A pedido dos conselhos, a pesquisa constatou um aumento significativo nas vendas dos medicamentos relacionados à Covid-19 nos 3 primeiros meses desse ano. A vitamina C, que foi muito divulgada como de efeito preventivo Pode aumentar um pouquinho, meu querido. contra o coronavírus em fake news, foi a campeã em comercialização, com aumento de 180%. Também foi verificado o crescimento em torno de 35% no consumo da vitamina D e de 67% da hidroxicloroquina, a qual foi atribuída a capacidade de curar a Covid. Houve aumento ainda na demanda por produtos indicados para amenizar os sintomas leves da doença. É o caso do paracetamol, que teve alta de 77% nas vendas, e da dipirona, com 54%.
Quem avalia os dados da pesquisa é o presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter da Silva Jorge João. Esses percentuais, eles são uma clara demonstração da influência do medo sobre o hábito consagrado entre a população brasileira, né, que trata do uso indiscriminado de medicamentos. Né. Eu me lembro que houve uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia, por meio do Instituto Datafolha, que constatou que a automedicação é um hábito comum, passa um pouco dos 70%, se aproximando aí dos 80% dos brasileiros que fizeram uso de medicamento nos 6 meses anteriores ao estudo. E quase metade ela se automedica pelo menos uma vez por mês e 1/4 o faz todo dia ou pelo menos uma vez por semana. O presidente do Conselho Federal de Farmácia alerta sobre os riscos à saúde do uso desses medicamentos sem orientação profissional, inclusive daqueles que são isentos de prescrição e vendidos livremente nas farmácias sem controle de receita. Dependendo da dose, o paracetamol pode causar hepatite tóxica, né? A dipirona oferece riscos de choque anafilático. O uso prolongado da vitamina C também pode causar algumas cólicas, algumas diarreias, né? E da mesma forma que a cloroquina, a hidroxicloroquina pode causar também, segundo relatos que a gente tem, problema na visão, convulsões, insônia, diarreia, vômitos, etc. Arritmias, podendo levar até parada cardíaca, né? Isso justifica plenamente, né, que o uso desses medicamentos, como hidroxicloroquina e cloroquina, seja feito apenas com a supervisão e a prescrição médica, né? A campanha deste ano destaca esse protagonismo do farmacêutico nas grandes emergências públicas no país. Produção e reportagem, Denise Coelho. Meridional. 11h59. Bom dia. Ontem pela manhã o Brasil já se deparou com a notícia triste no mundo artístico. O ator Flávio Megliarco cometeu suicídio e deixou uma carta à família em que diz que a humanidade não deu certo. Ele foi encontrado morto em seu sítio na cidade de Rio Bonito, Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pela polícia e publicadas pela revista Fórum. Abre aspas. Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é, 3 pontinhos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. A impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este, e com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje, fecha aspas, disse na carta. O último trabalho do artista na TV foi em 2019, em Órfãos da Terra, onde ele fazia uma Mad Audi, muito conceituado no meio artístico. Ao longo de sua carreira, Flávio teve grandes destaques nas novelas da Rede Globo, como Rainha da Sucata, Perigosas Peruas, A Próxima Vítima, Senhora do Destino e Passione, entre muitos outros projetos. A nossa solidariedade a todos os familiares e amigos deste importante artista no nosso país. E assim, chegamos ao final de mais uma edição do programa Meridional Notícias, lhe convidando amanhã a partir das 11 da manhã. Produção de jornalismo, edição Amaral Júnior, operação de áudio Beto Lima, direção geral Cláudio César Rose e a apresentação deste amigo Wesley Moreno. Fiquem com Deus e a gente se encontra. Você ouviu Meridional Notícias, a informação relevante primeiro aqui. MJC, Construção Civil, informa a hora certa. Meridional, meio-dia. MJC, 30 anos de projetos executados com excelência. Meus amigos, um forte abraço para cada um de vocês. Que Papai do Céu nos proteja, nos livre de todo mal. Que você tenha dias, horas, momentos especiais com vossa família. E que possa passar por todo este período. Aquele abraço especial. Abraço.